Concurso Público 2021-2022 da EPICAR. Objetivos: apresentar as etapas e os dados numéricos de cada etapa do concurso público da EPICAR ocorrido em 2021-2022. Proporcionar ao candidato melhor compreensão em termos quantitativos das etapas do concurso público da EPICAR. Número de vagas: 130 vagas, sendo 110 vagas para o sexo masculino, 20 vagas para o sexo feminino. Das 110 vagas do sexo masculino, 88 vão para a ampla concorrência e 22 para a reserva de vagas. As 20 vagas para o sexo feminino, 16 vão para a ampla concorrência, 4 vagas para a reserva de vagas. Observação: o número de vagas eram de 180 vagas até o concurso 2020-2021. Para 2021-2022, o número caiu para 130 vagas, uma redução de 50 vagas. Número de inscritos: aproximadamente 22 mil inscritos. Esses dados divulgados podem ser obtidos aqui no site da Força Aérea Brasileira. Cada arquivo contém o número de inscritos e, ao abrir, pode-se obter o número de inscritos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Para este concurso, temos que 7.817 candidatas se inscreveram e 14.228 candidatos se inscreveram. O exame é constituído das seguintes etapas: provas escritas, concentração intermediária, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental. Vamos iniciar com provas escritas. A prova contém 48 questões, sendo que 16 de matemática, 16 de português e 16 de inglês. E há ainda uma redação. Uma observação: nas provas de português, matemática e inglês, o candidato não pode acertar menos do que 8 questões em cada uma delas. Caso contrário, o candidato será eliminado. Na redação, o candidato não pode obter nota menor do que 5 na redação. E a nota da redação varia de 0 a 10. Menor do que 5, o candidato eliminado. Serão corrigidas em torno de 800 redações. E da seguinte forma: 660 para o sexo feminino, masculino, e 140 para o sexo feminino. Do sexo masculino, os 528 primeiros colocados terão a redação corrigida. Isso para a ampla concorrência. Para a reserva de vaga, os 132 melhores colocados. Para o sexo feminino, 112 candidatas terão a redação corrigida para a ampla concorrência e 28 para a reserva de vagas. Uma informação extra aqui: as provas escritas e a redação juntas têm duração de 5 horas e 20 minutos. Com isso, nós temos que, na fase de provas escritas, temos que 800 candidatos somados do sexo feminino e do sexo masculino tiveram uma redação corrigida. E os melhores colocados, os 560 melhores colocados, tanto do sexo masculino e do sexo feminino, somados, claro, vão para a próxima fase. No caso aqui, olha, a gente tem 120 candidatos do sexo feminino, continuam. 440 do sexo masculino continuam e 240 eliminados.
Depois de prova escrita, vem concentração intermediária. Daqueles 560 candidatos, tiveram os 352 melhores classificados na ampla concorrência, os 88 melhores na reserva de vagas para o sexo masculino. Para o sexo feminino, 120 candidatos, 96 para a ampla concorrência e 24 para a reserva de vagas. Total de candidatos ausentes, 126. Total de candidatos feminino, 25. E 101 candidatos do masculino. Daí, nessa fase, que chegaram 560 candidatos, 95 continuam do sexo feminino, do sexo masculino 339 continuam, e eliminados ou não compareceram ao evento, que é a concentração intermediária, restando, continuando para a próxima fase, 434 candidatos. Próxima fase, inspeção de saúde. Nessa fase, verifica-se a condição de saúde do candidato. Dois exemplos aqui nós temos de exames a serem realizados: UNA e exame de vista, entre outros. Aqui chegaram 434 candidatos, sendo que 95 do sexo feminino, 339 do sexo masculino. Aqui temos, após o exame, 31 candidatas consideradas aptas, 62 não aptas e 2 ausentes. Do sexo masculino, 142 aptos, 180 não aptos e 17 ausentes. Nessa fase, pode haver recurso na inspeção de saúde. E entraram com recurso 55 candidatos do sexo feminino, das 62 que não obtiveram apto na parte. 24 aptos, 31 não aptos e 11 ausentes. Do sexo masculino, 155, 180 aqui não aptos, e entraram com recurso 155, 63 aptos, 51 continuam não aptos e 41 ausentes. Ainda assim, alguns candidatos que perduraram ao resultado não apto entram com a ação judicial, mas essa questão não será tratada nessa apresentação. Então, temos que, dos 432 que chegaram aqui nessa fase, 55 do sexo feminino continuam, 205 do sexo masculino também, 174 eliminados. Para a próxima fase, continuam no concurso 260 candidatos. Vamos à próxima fase, que é o exame de aptidão psicológica. Esse exame, essa etapa, realizada concomitante à inspeção de saúde. Então, lá na inspeção de saúde chegaram 434 candidatos, 95 do sexo feminino, 339 do sexo masculino. E aqui não houve candidato não apto. Ok? Os 260 que tiveram o resultado apto lá no exame de saúde. Muito bem. Próxima etapa, teste de avaliação de condicionamento físico. Estão os 3 testes. O candidato tem que realizar. Chegaram aqui 260, 55 do sexo feminino, 205 do sexo masculino. O resultado para o feminino é 53 aptos, 01 não apto e 01 ausente. Do sexo masculino, 184 apto, não apto 19 e ausente 2.
Ainda nessa fase também pode haver uma solicitação de recurso do resultado dos não aptos. 20 entraram com essa solicitação, sendo que 01 do sexo feminino, 19 do sexo masculino. E temos aqui o resultado. Não apto do feminino, continua não apto aqui. Teve jeito. E aqui do sexo masculino, 6 obtiveram sucesso, aqui aptos, 11 não aptos e 2 ausentes. Ainda assim, alguns que perduraram resultado não apto, tanto do masculino quanto do feminino, entra com uma ação judicial, mas não vai ser tratado nessa apresentação. Muito bem, aí que temos dos 260 que chegaram nessa etapa, 53 do sexo feminino continuam, 190 do sexo masculino continuam, 17 eliminados. Próxima etapa é a procedimento de heteroidentificação complementar. Aqui, esse procedimento é realizado na MPK para os candidatos que se classificaram até essa fase e que na inscrição se autodeclararam negros. Então, há de se fazer esse teste para comprovar a veracidade da informação declarada lá no período de inscrição. E aqui também é a validação, depois é feita a validação documental. Depois do procedimento de identificação é feita a validação documental para todo mundo. Essa fase visa a comprovação de dados do candidato. Para ver se o sujeito é mesmo um sujeito, se ele preenche todos os requisitos documentais previstos no edital, como por exemplo também idade limite para mais e idade limite para menos, ou seja, se ele tem menos de 14 anos ou mais de 18 anos no período de matrícula para participar do curso. Em resumo, dos 22 mil candidatos, tiveram ali 800 para a prova escrita, que tiveram sucesso. Tiveram a redação corrigida. Aí dos que tiveram a redação corrigida, fizeram a classificação, 560 continuaram no certame para a concentração intermediária. Já na concentração intermediária, diminuiu de 560 para 434, e foi lá para a inspeção de saúde. Na inspeção de saúde, o número caiu para 260. No exame de aptidão psicológica, não teve candidato eliminado, manteve-se o mesmo número de candidatos. Para o teste de avaliação de condicionamento físico, chegando a 260, e no exame de condicionamento físico, 243 tiveram sucesso, e no procedimento de heteroidentificação não tenho dados, mas não vai fugir muito do resultado obtido aqui, de 243 candidatos. Concentração final. Então temos que total de 130 vagas, 20 do sexo feminino, 16 ampla concorrência do sexo feminino, 4 a reserva de vagas. Aí temos que, na ampla concorrência, a primeira colocada teve a média final 9,6875 e a classificação na prova escrita, ela foi a primeira colocada na prova escrita. A 16ª colocada da ampla concorrência teve média de 8,55. E classificação na prova escrita, ela foi a 30ª. Então, para as candidatas de ampla concorrência que participam desse concurso, dá para se ter uma ideia aí que ficando ali entre a 30ª, a 31ª, enfim, circundando esse valor, tem chance ainda. A reserva de vagas, a primeira colocada, ela tirou 8,3375. E a classificação dela na prova escrita foi a 49ª. Essa classificação que vocês estão vendo aqui é para todo mundo. Tá? Mas a classificação na prova escrita da primeira colocada aqui, da chamada, foi a 49ª.
Possivelmente alguém da reserva de vagas aqui do sexo feminino foi eliminado no processo aqui e que teve uma classificação melhor de 49. A quarta colocada na média final teve 7,6750. E a classificação na prova escrita ela foi a número 112 na classificação geral. Com certeza aqui também ocorreu alguma desclassificação ou eliminação do concurso, melhor dizendo, de uma candidata da reserva de vagas feminina. Do sexo masculino, nós temos 110 vagas, 88 ampla concorrência. O primeiro colocado obteve média 9,3750 e classificação na prova escrita foi o terceiro. Então, o primeiro e o segundo não se sabe o que aconteceu. O 88º colocado, que teve média 8,0813 e classificação na prova escrita, ele foi o 178. Olha só, ele foi o 178 e foi o 80º no final aqui, na concentração final aqui. Ó. Tá? Então, não necessariamente o cidadão, ele é bom ele tirar uma classificação boa dentro do número de vagas, mas também se ele não preencher os demais requisitos das demais etapas, ele não continua no certame. Então, quem está lá atrás ainda tem condições de ter chance do concurso. Vamos lá, reserva de vagas, 22. O primeiro colocado da reserva de vaga tirou 8,0438 e classificação na prova escrita foi o 189. Classificação prova escrita. E o 22º colocado teve a média de 7,3563 e classificação na prova escrita foi o 435. Estava lá longe, mas os candidatos que concorriam com ele nessa reserva de vagas acabaram sendo eliminados e ele acabou sendo chamado para a concentração final. Uma observação aqui. Na concentração final, ocorreu aqui faltosos. Então, foram convocados 9 candidatos, somente para ampla concorrência, por conta de alguns faltosos. E desses 9 aqui, o nono colocado dos excedentes, são denominados excedentes, ele teve média 7,9813 e classificação na prova escrita, ele foi lá longe, ó, o número 209. Lembrando que para a ampla concorrência eram 88 vagas. Então ele foi lá o 209. Então, conclui-se que ainda tem chance de ser convocado para a concentração final nesse tipo de concurso. Aquele candidato ainda que não está dentro do número de vagas, mas também ele não está muito longe de 2 vezes e meia aí o número de candidatos. Tá? Então, esse concurso tem essa particularidade de mesmo não é só tirar a nota e estar dentro do número de vagas. Você tem que preencher os requisitos das demais etapas. Alguns dados adicionais. Ano de nascimento e quantidade. O sexo feminino, até a concentração final, não tinha ninguém com 14 anos, 4 com 15 anos, 8 com 16 e 8 com 17 anos. E do sexo masculino, a gente tem aqui 2 candidatos com 14 anos, 2 com 16 com 15 anos, 41 com 16, 51 candidatos com 17 anos. Olha, nota-se que nesse tipo de concurso aqui, a grande maioria está entre 16 e 17 anos, tá?
E, digamos assim, são raros os candidatos, tanto do sexo feminino quanto do sexo, que conseguem iniciar o curso aos 14 anos. Pode ver aqui, olha, 1,358% dos candidatos que estão lá na adaptação e tem 14 anos. A apresentação foi elaborada por um ex-soldado de segunda classe da Força Aérea Brasileira e serviu na base aérea de São Paulo por 3 anos. Seu filho participa do curso de adaptação da turma 2021-2022 da EPICAR. Grato pela visualização. Quem sabe a gente continua com essa apresentação.